Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre tontura no pronto-socorro, uma queixa extremamente comum, chata pra dedéu de investigar, de avaliar. Pode ser altamente inespecífica. O paciente chega no pronto-socorro, o que aconteceu? Eu fiquei tonto, eu acho que eu tô com labirintite, eu acho que tá tudo rodando. É difícil, é enjoado de avaliar, principalmente se você não tiver um mapa mental bem estabelecido na sua cabeça, uma linha de raciocínio bem estabelecida. Um mindset, né, Léo? Um mindset. E para falar disso comigo, ela já está aqui, já começou. Já entrou. Já tô invadindo. A minha invasora, a minha entrona, a minha pra frentex. E preferida, por favor, tá? Preferida, meu Deus do céu, vai me arrumar uma confusão com os outros residentes já. Já vai me arrumar. A preferida do podcast, só tem eu, Léo. Somos tá uma bom. dupla, entendeu? Tá bom. A preferida do podcast, que não vai me arrumar uma confusão com os meus demais residentes, doutora Luísa Brown. Bem-vinda, Lu. Eu mesma. Vamos lá, Léo, falar sobre tontura no PS. Lu, como é que a gente pode separar, classificar essas tonturas que o paciente chega referindo no PS? Eu acho que primeiro, como você disse, né, Léo, tontura é uma queixa comum. E é uma queixa que muitas vezes incapacita, né? Uma queixa que incomoda, então leva muitos pacientes ao pronto-socorro. E nós, como emergencistas, a gente tem que estar atento a esses sintomas, mesmo que não seja talvez um paciente instável ou que sugira uma gravidade, é talvez o paciente que você vai precisar tirar dúvida para o seu colega que está atendendo na porta, vai precisar orientar. Ficha verde também é nossa. Exatamente. A gente faz parte do pronto-socorro, né? Então, nós somos parte do pronto-socorro, a gente tem que ficar atento nisso. Eu acho que o primeiro passo é exatamente isso que você falou, Léo. Chegou um paciente com tontura no pronto-socorro, a gente precisa estar voltado para classificar essa tontura, para entender a definição dessa tontura e, principalmente, voltar para a história, né? Para a anamnese, a boa e velha anamnese. Anamnese e classificação desse sintoma. E como é que a gente classifica isso? Então, tontura, ela é a queixa, né? As pessoas queixam de tontura, mas tontura ele é um termo vago que está relacionado aí a qualquer sensação de disfunção do equilíbrio mesmo. Então, a gente tem alguns tipos de tonturas. Então, é como se a tontura fosse um bloco maior e dentro dela a gente tem desequilíbrio propriamente dito, né? O paciente que caminha com dificuldade, né? A marcha dificultária, que tem relação aí com quedas. A gente tem a própria PS5, que é a sensação de desmaio, que também pode chegar no seu PS como uma queixa de tontura. Então, você precisa questionar sobre isso, sobre essa visão escurecida, a sensação de desmaio. Então, seria mais voltado para a pré-síncope. E a gente tem a famosa vertigem, né? Que é o nosso maior objetivo aqui, que é a sensação rotatória mesmo. Não só de você rodando, mas das coisas rodando como se estivessem rodando sobre você, né? Seria basicamente isso. E as tonturas inespecíficas, que são essas queixas vagas mesmo, que não se encaixam nem em vertigem, nem em desequilíbrio e nem em pré-síncope. Então, o primeiro passo é esse. Então, a vertigem a gente pode dizer que basicamente é a tontura rotatória, onde ou você está rodando, tem a sensação de estar rodando, ou você tem a sensação de que o mundo roda ou tudo roda. Exatamente. A vertigem é uma tontura, toda vertigem é uma tontura, mas nem toda tontura é uma vertigem. Entendi. Vamos falar de vertigem, então, que é justamente o que deixa a gente mais preocupado, né? Se você entrevista, o paciente tem uma pré-síncope, você vai cair ali no algoritmo de síncope / pré-síncope, que é outra coisa, né? Síncope é a perda da consciência de maneira súbita, causada por uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, via de regra, com recuperação rápida e completa da consciência. Então isso é outra história, podemos inclusive fazer esse episódio de síncope, vai ser bem legal. Desequilíbrio, paciente que tropeça, cai, ele não necessariamente está com vertigem, não pode ser só um mero desequilíbrio. A queixa inespecífica também não traz maiores preocupações, mas a vertigem rotatória, essa quando a gente identifica na anamnese, essa a gente precisa dar um passo além. Então, fizemos a anamnese, o paciente tem vertigem, ele está tonto, ele se sente desequilibrado, ele se sente sem postura adequada.
ele sente que as coisas estão girando, então está bem classificado ali como vertigem. E aí, o que a gente faz? E aí é o nosso principal foco, né, Léo? Assim, dentro do departamento de emergência é lidar com os pacientes com vertigem, né, potencialmente graves, relacionados às causas graves. E a gente divide basicamente em duas causas. As causas recorrentes, que são geralmente benignas, tá bom? Inclui VPPB, inclui BNE, que são causas aí que o paciente muitas vezes queixa de mais de um episódio, que pode durar minutos a horas, pode passar no mesmo dia ou durar até semana. VPPB, traduz aí para o nosso ouvinte. Vertigem paroxística benigna, tá, gente? Vertigem posicional paroxística benigna, geralmente correlacionado com otolitos dentro ali do labirinto. Exatamente. Né? Então, a VPPB é uma causa, vertigem posicional paroxística benigna, é benigna, como diz o nome, benigna, correlacionado com pedras no labirinto, pedrinhas, otolitos dentro do sistema vestibular ali do labirinto. Então, é o clássico daquela manobra, né? Aquela manobra de livro. Isso. E assim como a doença de Meniere também, é uma inflamação ali, né? Clássica labirintite. Essas são recorrentes, mas são benignas. E a gente não vai se preocupar com elas no departamento de emergência. Agora, o que a gente precisa ter atenção aqui, Léo, são as síndromes vestibulares agudas. Essas, sim, podem ter causas graves e a gente precisa descartar. Tá. Quais são as manifestações mais comuns das síndromes vestibulares agudas? Então, geralmente, Léo, esse paciente ele vai se apresentar com um quadro de vertigem, né, que a gente já conversou, mas com uma instalação mais súbita, podendo estar relacionadas aí com sintomas que eu chamo de red flags, né? São sintomas que pra gente trazem algum tipo de risco. E aí o combo clássico, eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa definir nessa história desse paciente e também no exame físico, é se associado a essa síndrome vestibular aguda, a essa queixa de vertigem súbita, instalada aí agudamente, ele tem algum déficit neurológico agudo. Então esse é o principal mindset do emergencista aqui. Porque isso define pra gente se o paciente apresenta alguma diplopia, algum déficit motor ou sensitivo, né? Alguma alteração da própria coordenação, disfagia, disartria, desvio de rima. Isso pra gente fala muito mais a favor de um quadro de AVC, né? E aí a gente já consegue dar destino para esse paciente muito mais rápido. Então, assim... O grande diagnóstico diferencial realmente é o AVC de cerebelo, né? Que inclusive parece esquisito, porque o cerebelo tecnicamente não faz parte do cérebro, mas as diretrizes, as recomendações recomendam que a gente fala hoje em AVC para todo mundo, mesmo que a gente abandonar o termo AVE, acidente vascular encefálico. A AVE não está errado, mas para poder uniformizar, a gente acaba falando AVC de cerebelo mesmo. Enfim, só um pequeno parêntese semântico. A grande preocupação nossa é justamente pegar os AVCs de fossa posterior, de cerebelo, porque eles podem dar síndrome vestibular aguda, podem dar vertigem, e o tratamento é bem diferente de uma vertigem posicional paroxística benigna, é completamente diferente. Exatamente. O risco, o tratamento, a gente precisa saber diagnosticar isso. E fica bem claro, se o paciente tem, além do quadro vertiginoso agudo, tem algum déficit motor agudo, déficit sensorial agudo, diplopia é igual tomografia, é igual procurar essa isquemia cerebral, essa isquemia cerebelar, sem dúvida nenhuma. E aqui, Léo, o grande mindset que eu falo, assim como a gente lida com diversos outros temas na emergência, o médico emergencista, ele não está preocupado com o que o paciente tem agora, está preocupado com o diagnóstico, mas sim com o que o paciente precisa. E principalmente, o nosso foco está em descartar causas fatais. Mas quando a gente fala de tontura no PS, essas causas muitas vezes não são fatais, mas podem ser graves. Então, por isso que a nossa primeira pergunta e o descarte inicial é com déficit. Porque ali eu tenho um clássico. Se ele tem déficit, não tenho o que pensar muito. Agora, o meu grande problema e aí, que é o que a gente vem tentar auxiliar vocês, são as ferramentas para se o paciente não tem um quadro clássico. O paciente, então, tem uma vertigem rotatória, para ser bem redundante, tá, pessoal? Vertigem rotatória
aguda, não tem uma história de doenças recorrentes, como VPPB, como doença de Meniere. Não tem outros episódios na vida. Pela primeira vez, de repente, eu comecei subitamente a tudo rodar, mas não tem déficit focal. Como é que eu consigo... Ou seja, tem um sinal de alerta, mas não tem aquele clássico que eu sei que já não deixou de ser alerta, agora é AVC, vamos para trás, que seria o déficit focal. Se eu tenho só essa yellow flag, essa bandeira amarela, esse sinal amarelo, mas eu não tenho ainda um sinal vermelho como um déficit focal, como é que eu prossigo na investigação desse paciente? Então, Léo, tem uma ferramenta que ajuda muito a gente, tá? Que é um algoritmo chamado HINTS. Ele é um acrônimo que são alguns testes que a gente pode fazer no exame físico desse paciente que nos auxiliam a descartar causas que falam mais a favor de causas centrais, né? Ou causas periféricas. O HINTS, basicamente, esse acrônimo, ele avalia o que a gente chama de teste do impulso da cabeça, que nada mais é do que você avaliar se tem algum desvio ocular quando essa cabeça ela é movimentada de forma rápida. É um exame neurológico, tá bom? Que a gente pode aplicar aqui. O próprio nistagmo, e aí existem características de nistagmo que falam mais a favor de causas centrais ou periféricas. E um teste que o nome é um pouco esquisito, mas que é chamado de teste de desvio de Skill, que é quando a gente avalia a motilidade ocular. Tá bom? Então, a gente pede esse paciente para olhar para cima, para baixo, para o lado, para o outro e avalia o desvio desse olhar que pode estar também relacionado ao descarte de causas centrais ou periféricas. A gente não vai aprofundar aqui em ensinar como é que faz... Vou ficar fazendo os testes aqui em você fala. Até porque tem gente que só ouve, né? O podcast, tem gente que ouve. Mas leiam sobre, é bem bacana, né? A gente aprimora o nosso exame físico. HINTS, HINTS. HINTS, tá? Dicas mesmo, né? E ele pode ser, inclusive, aperfeiçoado com avaliação auditiva, né? O tal do HINT Plus. Isso, eles colocam até nas referências esse Plus, que é a avaliação auditiva, se tem algum comprometimento. E na nova edição até da USP, essa mais recente, agora na 18ª, eles acrescentam o que a gente chama de algoritmo standing. Basicamente, a gente acrescenta em todo esse exame, né? Avaliação da motilidade ocular, nistagmo, reflexo, audição. E aqui a gente também vai avaliar marcha. Então, a gente pede esse paciente para ficar de pé e caminhar no seu consultório e avalia se apresenta algum desequilíbrio ou algo que fale a favor de causas, sempre pensando aí centrais ou periféricas. Depois de fazer essa avaliação com o HINTS Plus, o Standing, a gente chega à conclusão de que é uma vertigem de etiologia periférica. Não tem um AVE rolando, não tem um AVC de cerebelo, nada disso rolando. Como é que a gente trata esse paciente? Tem uma queixa muito desconfortável. Como é que a gente pode minimizar essa queixa de tontura, de vertigem rotatória para esse paciente? O que a gente faz para ele? A gente tem algumas medicações, Léo, que são sintomáticos mesmo para controle desse sintoma, né, de tontura. E aí, quando a gente fala de vertigem, a gente pode abrir mão de medicações antivertiginosas, que inclui o famoso Dramin, que é muito utilizado, tá? O Dramin, o Meclin, a Cinarizina, são medicações que auxiliam a gente nesse controle de sintomas, mas confesso para você que muitas delas não são disponíveis ali no pronto-socorro em si, para a gente fazer, talvez, venoso, ou talvez até pedir para esse paciente tomar um comprimido ali. Então, às vezes, esse paciente ele é até prescrito para casa, né? Para fazer essas medicações contínuas e melhora. Não tem sinais de gravidade, eu acho que não chega a ser uma heresia ele tomar um Dramin em casa. Sim. Outra coisa que eu sei que ajuda bastante é benzodiazepínico também, né? Que aí a gente consegue fazer no pronto-socorro, né? Tem mais disponibilidade. Que também diminui. Corticoide tem lugar? Tem lugar, em algumas situações a gente pode abrir mão do corticoide também. Então, a gente tem, basicamente, o objetivo voltado a esse controle de sintomas. Então, vai depender aí desse descarte das principais causas que a gente pode estar relacionado a essa vertigem. Então, controle de sintomas para uma vertigem rotatória, temos Dramin, Meclin, a gente tem... vamos falar nome... comercial, a gente tá tão acostumado. Pode raiz não tem essas frescuras, mas vamos falar os nomes certos. Tem dimenhidrinato, a gente tem a meclizina, a gente vai ter a cinarizina, flunarizina. Vertix.
Eu tô falando os nomes, ela tá entrona hoje, gente. Dimenhidrinato, flunarizina, sinarizina, meclizina. A gente vai ter os benzodiazepínicos em geral, clonazepam sublingual, que ela vai insistir em chamar de Rivotril, mas clonazepam sublingual. Tudo isso pode ajudar bastante nessa sensação de vertigem quando você descarta outras causas. Mas o Hints, o Hints Plus e o Standing, são esses algoritmos propostos aí, às vezes a gente ainda fica em dúvida, o exame fica um pouco prejudicado, o paciente nem sempre colabora. Se a gente seguir com dúvida, faz o quê? Tomografa todo mundo? Cara, Léo, existe ainda uma ferramenta que é muito utilizada num contexto de AIT, tá? É utilizada muito por neurologistas, mas a gente pode pegar emprestado aqui na emergência, que é quando o paciente realmente fica naquele limbo, ele tem alguns critérios de, talvez, risco, e aí a gente fica, não sei se eu peço uma tomografia, ele não preenche os critérios, mas não sei se eu vou liberar ele sem fazer um exame de imagem, que é o que a gente chama de score ABCD2, tá? A gente não fica muito apegado em score e protocolos aqui, mas basicamente esse score, ele vai avaliar idade... Isso, a de idade, vai avaliar pressão arterial, tá? Blood pressure, B. Isso, os sintomas, o C de... Sintomas centrais. De sintomas centrais, e aí a gente já pega lá atrás, porque a gente já avaliou esse paciente com déficits neurológicos, então a gente já vai saber se ele vai pontuar aqui ou não. O tempo, tá bom? De duração aqui, D de duração mesmo, tá? D de duration. Exatamente, D de duração maior que 1 hora, e o D também que pode usar, que é o D2, né? Que aí não é só de duração, mas de diabetes. Diabetes. Então, ABCD, D de novo. ABCD2. Age, blood pressure, central, sintomas centrais, diabetes e duration, tempo. Se o paciente tiver um score ABCD2 elevado, quanto mais elevado, maior o risco. Basicamente isso. E aí a gente vai fazer uma tomografia ou ressonância, né? Também ainda tem isso, né? Para a fossa posterior, que é onde fica o cerebelo, a tomografia não é o melhor exame. Então, se você tiver disponível, puder escolher, já faz ressonância direto. Nem passa pelo tomógrafo. Eu tô numa UPA, mal eu consigo a tomo. Faz a tomo. Se você não tiver opção, faz a tomo. Uma tomo é melhor do que nada nessa situação. Exato. Mas se você estiver num hospital terciário, que você já pode escolher, está pensando em lesões aqui da fossa posterior, do lado de trás aqui do encéfalo, está pensando em lesão de cerebelo, você está autorizado a pedir direto uma ressonância sem necessariamente passar pela tomografia. E o grande bacana disso tudo, Léo, o grande resumo para a gente trazer aqui para a galera, quando a gente se trata de um paciente com tontura no PS, é que parece um pouco complicado, talvez. Eu vou ter que saber o que é Hints, vou ter que fazer ABCD2, não vou lembrar disso. Primeiro que isso tem descrito, então é muito fácil acesso, são tabelas. E por que é bacana a gente usar? Porque grande parte desses testes que a gente mencionou, eles têm uma sensibilidade, uma especificidade maior do que a tomografia, que é mais disponível. Então, pontuando ou não nesses testes, você define se esse paciente precisa ou não de tomografia, você evita exames desnecessários e você realmente vai escolher fazer a tomografia para aqueles pacientes que precisam. E evitando exame desnecessário, aquela mote que a gente sempre fala aqui, né, Lu? Você está esvaziando o pronto-socorro, você está diminuindo o tempo de embarque, você está diminuindo o custo, você está melhorando o sistema como um todo. Não adianta você reclamar que o seu pronto-socorro está lotado, se para cada paciente é uma tomografia, se cada paciente é um hemograma, 5 raio-x, e aí não tem porta que dê conta da demanda. A gente precisa assumir a responsabilidade de gerenciar o tempo de embarque dos nossos pacientes, e esses protocolos ajudam bastante. E é isso, usar a evidência ao nosso favor, né, Léo? A gente tem um plantão mais tranquilo, porque a gente libera esse paciente mais tranquilo, e a gente também direciona e dá qualidade de atendimento para aqueles que precisam. Então, Plantão tranquilo não é sorte, é técnica.
Então, É isso. fica essa dica, galera. Até a próxima, viu? Um abraço para vocês e até a próxima.